bem-vindo. Essa é a quinta rodada que você acompanha aqui na Record News com candidatos da região da Grande São Paulo, para que você conheça melhor, um pouco melhor, o programa de governo, as opiniões que eles têm a respeito da cidade, com os dois candidatos no segundo turno. Nós começamos na segunda-feira com Guarulhos, depois vieram aqui os dois candidatos, São Bernardo, Santo André, de Jundiaí, e hoje nós temos aqui os dois candidatos de Diadema, outra cidade importante aqui na região da Grande São Paulo. Queria apresentar a vocês então, por sorteio, está aqui ao meu lado, o candidato Vaguinho, do PRB. Vaguinho, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Heródoto, me coloco sempre à disposição, tanto de você quanto da Record News. Muito obrigado. Quem está aqui também conosco é o atual prefeito que tenta a reeleição, Lauro Michel. Lauro, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Obrigado, Heródoto, obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade. Bom, então como nós fizemos nas rodadas anteriores, nós começamos então o primeiro bloco através de uma pergunta que será respondida pelos dois candidatos. Vaguinho, caso você seja eleito prefeito de Diadema, quais seriam os seus primeiros atos administrativos? Heródoto, primeiro quero agradecer o convite, quero saudar aqui o candidato Lauro Michels, quero agradecer a população que está nos vendo, principalmente os 42 mil votos, os mais de 42 mil votos que depositaram em mim no primeiro turno. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é auditar todos os contratos do município. Nós vamos fazer com que a prefeitura realmente, com que a gente tenha a real situação da prefeitura. Vamos reduzir 5 secretarias, de 19 para 14. Meu primeiro projeto que eu vou mandar para a Câmara Municipal é realmente a redução das 5 secretarias. Vou nomear apenas 14. Nós vamos fazer com que a unidade do Paineiras, a UPA do Paineiras, funcione realmente 24 horas. Não que seja aberta apenas uma obra eleitoreira. Vamos fazer com que a UBS do Eldorado realmente funcione 24 horas. Não que seja aberto no período eleitoral. Diadema é uma cidade com 11 bairros, 20 unidades básicas de saúde. Nós vamos fazer com que as 20 unidades básicas de saúde atendam realmente a população. Eu não posso aceitar e não vou aceitar que um morador fique 2 horas antes de abrir a unidade básica de saúde para pegar uma senha, para passar no acolhimento e para daqui 20, 30, 60 dias passar no clínico geral. Não é essa a saúde que nós queremos para o nosso município. Nós vamos sim fazer um levantamento de todas as escolas de creche do nosso município, aquelas que estão chovendo dentro, né? Fazer com que os ginásios poliesportivos, nós temos 6, totalmente sucateados, vamos fazer uma reforma já de imediato para dar condições para os nossos jovens, para aquelas pessoas que realmente utilizam os próprios públicos. Temos 12 centros culturais totalmente abandonado. De imediato, nós vamos pedir que sejam reformados para que volte às aulas culturais no nosso município. Hoje, para você ter uma ideia, o Centro Cultural Vladimir Herzog pegou fogo e não teve uma reforma, né? Foi fechado o Centro Cultural Dinamar. Nós vamos fazer com que a nossa cidade realmente funcione. Não vamos fazer obras faraônicas, muito pelo contrário. Vamos colocar o que tem para funcionar. Lauro, mesma pergunta para você, caso seja reeleito prefeito de Diadema, né? Quais seriam as suas primeiras medidas administrativas de um possível segundo mandato? Bom, primeiro agradecer a Deus, agradecer a todos os 94 mil votos que nós recebemos na cidade de Diadema, muito obrigado. Faltou um pouquinho, né, 1%, mas eu estou animado, pronto para o segundo turno, comprei um sapato novo para ir para a rua, discutir mais com a comunidade, com a população e levar aquilo que é a verdade para a nossa cidade. E mais do que isso, nós assumimos uma prefeitura com 2,5 bilhões de dívidas. E eu quero frisar que foram 26 anos consecutivos de governo e os últimos 12 anos, um desgoverno na nossa cidade, do Mário Reale e do Felipe, 2 prefeitos consecutivos que acabaram de azucrinar a cidade com as finanças públicas da nossa cidade. 2,5 bilhões de dívidas. Todos os equipamentos da prefeitura sucateados. Apenas 2 escolas estavam aptas para funcionamento. E nós fizemos muito e vamos fazer muito mais. Nós reformamos 26 escolas, nós estamos finalizando a reforma agora de mais 2 unidades, vamos completar 15 unidades de saúde reformadas, capacitadas, redimensionadas para atender a nossa população. Nós quitamos a dívida da Saned e levamos água ao sítio Joaninha, um bairro que não tinha água encanada sequer, o mínimo de dignidade para aquela população. Nem água, nem esgoto, nem luz, nem ônibus. E hoje essa comunidade pode ter lá o privilégio de ter esses serviços básicos na sua porta e na sua casa. E mais do que isso, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, colocando ponto biométrico na prefeitura, informatizando, organizando, planejando, agindo de forma
concisa e concreta para a nossa população. Então aqui é uma continuidade daquilo que vem dando certo na cidade de Diadema. Uma prefeitura com os equipamentos sucateados, que hoje nós temos aí 26 escolas reformadas das 62 que nós temos. Nós entregamos 3 creches e vamos continuar fazendo ainda mais pela nossa querida cidade de Diadema. Ok, bom, vamos então agora à segunda rodada. Agora pergunta e resposta. Nós começamos com o Vaguinho, fazendo a primeira pergunta, e o Lauro vai responder. Vaguinho. Candidato, em 2013, o senhor fechou a UTI pediátrica do Hospital Piraporinha. Então, nós estamos há 3 anos e meio sem o atendimento. Nesses 3 anos e meio, várias crianças ficaram sem atendimento na UTI. E eu tenho a certeza que várias delas podem até ter vindo a falecer. É dessa maneira que o senhor vai continuar administrando a nossa cidade, fechando a UTI pediátrica, como o senhor fechou em 2013 do nosso Hospital Municipal? Não. Obrigado, candidato, pela pergunta. É uma forma que nós possamos esclarecer a população que essa UTI pediátrica tem sim atendimento no Hospital Público Municipal e fizemos um convênio com o Hospital do Serraria. E o Hospital do Serraria é uma referência em pediatria na nossa região, onde nós fizemos o centro de parto no Hospital Público Municipal de nossa cidade, onde atendemos ali no centro cirúrgico, que nós reformulamos. Mesmo o prédio do Hospital Público ser de 1967 e não ser de propriedade da Prefeitura, nós fizemos ali uma reforma para adequar aquele espaço, enfrentando um problema de anos que ficou debaixo do tapete. Então, nós estamos ali reabrindo o serviço. E na área da saúde, nós estamos informatizando as unidades básicas de saúde, nós estamos informatizando as farmácias para agilizar a dispensação de medicamento, para agilizar também a marcação de consultas, para agilizar também na questão de retiradas de exames, tudo pela internet, para haver uma economicidade na questão de papel, de folha, de tempo das pessoas. Então, tudo isso nós estamos fazendo. E mais do que isso, no próximo governo, nós fizemos uma parceria com o governo do Estado, temos uma parceria firmada, conseguimos fazer ali, desenrolar o terreno que fica atrás do Hospital Público Municipal, que era do antigo Sancil, na Rua da Encarnação. Vamos fazer um hospital novo. Por quê? O metro quadrado da construção sai mais barato que o metro quadrado da reforma de um prédio de 1967. Então, nós precisamos trazer uma logística melhor, colocar sistema de energia solar, águas de reuso, termos ali elevadores que funcionem, brigadas de incêndio, tirarmos o refeitório da frente do necrotério. Então, são coisas que nós vamos fazer no próximo governo, porque nós planejamos, nós organizamos e nós vamos fazer como nós estamos fazendo. Como está funcionando a unidade 24 horas do Eldorado, como está funcionando a unidade do Paineiras 24 horas, como inauguramos o Epicé, um problema de 15 anos, e vamos fazer cada dia mais e muito para a cidade. Ok. Laura, agora você pergunta para o Vaguinho responder. Vaguinho, candidato, temos um grande plano que é o projeto Diadema Digital, que vai usar as novas tecnologias para diminuir a burocracia e facilitar o acesso aos serviços públicos. Já iniciamos a implantação do Infovias, que integra todos os serviços da Prefeitura. O que o senhor acha do uso da inovação na gestão pública? Primeiro, lembrando que o Hospital Serraria é do Estado. E foi realmente fechada a UTI pediátrica, matéria circulada por jornais de grande circulação no município de Diadema e principalmente no ABC. Se o senhor teve o privilégio de ler o meu plano de governo, que foi debatido com várias pessoas de cada área, com médicos, com educadores, com a sociedade e principalmente com você, morador, você vai ver que no nosso plano de governo está lá sim a informatização. Nós vamos informatizar de uma maneira que você, munícipe, tenha acesso de imediato ao seu processo. Se você for marcar uma consulta, vai estar lá ó, a sua senha, você vai conseguir acessar para saber o dia e o horário que você protocolou e o dia que vai ser marcado. Quando você protocolar para podar uma árvore, você não vai precisar ir na prefeitura, você não vai precisar ir no poupa-tempo, você vai fazer isso da internet, para facilitar e para dar mais agilidade no serviço. Você vai acompanhar o processo e até o dia que essa árvore vai ser podada. Nós vamos dar prazo para limpezas de bueiro, para roçada de mato, para podagem de árvore e para marcação de consulta.
consulta. Nós vamos assumir, sim, a baixa complexidade. Vamos ter dermatologistas, vamos ter ortopedista, e isso vai ser acompanhado via internet. Nós vamos informatizar todas as unidades básicas de saúde para que você passe não apenas na sua unidade, mas quando você passar no hospital, você tem acesso ao seu prontuário. E outra coisa, nós vamos também informatizar a entrada e saída de medicamento. Você vai poder retirar um medicamento de qualquer unidade básica de saúde. Você vai acessar a internet e vai saber em qual local tem o medicamento. Ou mais longe ainda, nós vamos colocar a farmácia 24 horas naqueles pontos de atendimento que atendem 24 horas, como o Hospital Municipal, como a UPA do Paineiras, como o Pronto-Socorro do Eldorado e como o Pronto-Socorro do lado do Quarteirão da Saúde. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a nossa cidade avance. Ok, vamos passar então para a terceira rodada. Agora o Vadinho pergunta para o Lauro responder. Lauro, o Roberto Cabrini, um repórter renomado, fez uma matéria investigativa sobre a saúde de Diadema. E ele conversou com uma médica que atende no hospital municipal, que é funcionária do município. E ela falou claramente que ela decide quem morre e quem vive por conta do mau uso da saúde, ou seja, de mau investimento na saúde. O senhor vai continuar administrando a nossa cidade, onde os médicos escolhem quem vai viver e quem vai morrer? Pois não. Bom, em primeiro lugar, candidato, obrigado novamente, mas infelizmente a assessoria do candidato não informa ele direito e nós já iniciamos o processo de informatização e para aqueles que estão em casa eu quero compartilhar o Infovias. O Infovias é um financiamento através do BNDES que interliga os 150 prédios municipais da nossa cidade que vai fazer gestão. Tudo isso que o candidato falou, a informatização, está sendo feito, que é passar a fibra ótica pela nossa rede. Então não tem novidade, porque a novidade já está acontecendo na nossa cidade. E mais do que isso, você tem alguns funcionários que eu não tive ainda a oportunidade de aprovar alguns projetos para ter uma fiscalização mais efetiva dentro da nossa gestão, principalmente da área da saúde, que nós estamos fazendo diuturnamente esse trabalho. E eu continuo aqui dizendo que a nossa saúde, nós pegamos todos os prédios sucateados. Imagina você, Heródoto, um prédio da saúde de Diadema, lá sem condição nenhuma para um médico, com porta de papelão, ligado no gato, a fiação do prédio ligado no gato. A unidade Nova Conquista era assim, unidades com problemas de pombo. Um hospital de 1967 que nunca sofreu nenhuma intervenção por gestões passadas, que eu não fiz parte. Pelo contrário, sempre fui contra disso, diferente do outro candidato que sempre esteve ao lado e está ao lado do Felipe e do Mário Reale na sua campanha. Então, eu vi a saúde da nossa cidade sendo degradada. Né? E uma funcionária que fala isso, foi aberto um processo de sindicância nela. Não, isso não é uma verdade, isso é uma inverdade e nós estamos fazendo um trabalho na saúde, contratamos mais médicos, assumimos a nossa rede com 500 médicos, hoje estamos com 624 médicos, o ideal para Diadema são 800 profissionais médicos, temos 3.700 funcionários na área da saúde, um hospital público que faz 567 atendimentos médicos diários e mais de 1.000 procedimentos. Então, mesmo assim, dando toda essa calamidade, nós estamos atendendo aí praticamente 1.000 pessoas por dia dentro de um único hospital. Então, muito obrigado. Okay. Lauro, agora você pergunta e o Vaguinho vai responder. Vaguinho, nós criamos a feira noturna na Praça da Moça e graças ao nosso sucesso levamos também ao Eldorado. As feiras trouxeram novos postos de trabalho, espaço para entretenimento e uma opção para a população realizar suas compras, um espaço para a família. Vamos fazer as feiras noturnas no Tabuão, Piraporinha e Serraria. O que o senhor pensa sobre as feiras noturnas? Primeiramente, é de fundamental importância que nós possamos sim aumentar as feiras noturnas. Porque além de você levar mais serviço para aquelas pessoas, principalmente para quem vende os seus produtos, você dá entretenimento para a cidade. Se o senhor teve a oportunidade de também ler o nosso plano de governo, nós informamos ali que nós vamos ampliar sim as feiras noturnas do nosso município. Vou mais longe ainda. Saiu matérias recentemente aí que o secretário do senhor de abastecimento se envolveu em algumas questões, principalmente aonde se diz respeito a dar vagas para ambulante ou não. Nós vamos fazer um levantamento de todos os ambulantes, vamos favorecer aqueles que estão na rua, levar para os pontos certos, principalmente para as feiras noturnas. Vamos ampliar para gerar emprego, principalmente para quem trabalha na nossa cidade. Se você andar hoje na nossa cidade, infelizmente, tem vários ambulantes que nós vamos dar prioridade. Vamos fazer com que esses ambulantes tenham, sim, acesso na nossa cidade. Mas nós vamos cadastrar cada um.
vamos ampliar as feiras noturnas, né? Um projeto que eu tenho que vir aqui e falar que funcionou na nossa cidade, mas nós temos que ampliar, dar mais dignidade. A feira de quinta-feira nós precisamos dar mais vida para ela, colocar mais artistas, levar mais barracas de feira e sim, ampliar para todos os bairros que nós possamos fazer. É dessa maneira que nós vamos fazer. E vamos mais longe ainda. Temos que fazer com que a nossa cidade realmente seja para todo mundo. Limpar o centro da cidade de uma maneira organizada, fazer outro shopping popular para que as pessoas saiam da rua e possam sim gerar emprego para suas famílias. Hoje, infelizmente, você não consegue andar na cidade de Diadema e nós temos que conversar com aqueles ambulantes que são todos trabalhadores e nós vamos gerar renda para eles, tirar eles do centro da cidade, fazer outro shopping popular, dando dignidade àquele trabalhador que realmente precisa e faz com que a nossa cidade venha a crescer. Ok. Bom, nós vamos então agora para a quarta rodada e agora o Vaguinho tem 30 segundos para perguntar e o Lauro vai responder em 2 minutos. O senhor disse em um debate que a cidade está falida. Ao mesmo tempo, o senhor vem apontando que vai construir um novo hospital do lado do Hospital Piraporinha, do Hospital Municipal, onde o senhor fechou até o estacionamento. Mas um hospital demora de 4 a 6 anos para ficar pronto numa obra rápida. Você vai continuar deixando com que as pessoas venham a falecer no corredor do hospital? O senhor não vai fazer uma reforma de imediata para dar um atendimento digno e decente para aquelas pessoas que usam a rede pública do nosso município? Obrigado, candidato. Primeiro, vou pedir para o senhor não me medir com a sua régua, porque não é assim. Obra tem um prazo e nós vamos fazer a obra da forma que tem que ser feita. A obra é uma parceria com o governo do estado, é óbvio que nós planejamos. A prefeitura, quero frisar, pegamos com 2,5 bilhões de dívidas. Estamos com 76% das dívidas quitadas na nossa cidade. A dívida da SANED, estamos pagando a dívida da TCD, dívidas públicas com a União e dívidas de precatório, que nós fizemos uma negociação e não houveram nenhum sequestro de receita na nossa gestão. E pelo contrário, as nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tivemos as nossas contas aprovadas, ou seja, nós temos aí 100% de eficiência de gastos públicos, que foi matéria da Folha de São Paulo. Diadema, por um índice de eficiência nos gastos públicos, é uma das melhores cidades do Grande ABC, só ficando atrás de São Caetano do Sul. Estamos à frente de São Paulo, de Osasco, de várias cidades ricas da região do Grande ABC. Então, quer dizer, aplicamos o dinheiro de forma responsável, organizamos a nossa casa e estamos planejando. O hospital público, eu passei esses 3 anos e meio planejando algo para se inovar. E fizemos sim reforma dentro do hospital. Fizemos lá um novo centro cirúrgico, fizemos o centro de parto, fizemos convênio com o Hospital do Serraria, que nunca isso daí tinha sido feito na cidade. E nós passamos a fazer isso para ter uma interação melhor, porque o SUS, Sistema Único de Saúde, se o candidato não sabe, quero informar os meus amigos e as minhas amigas, é um sistema único do nosso país. Então, se está mal a saúde na União, é óbvio que vai estar também aqui no nosso município. Mas mais do que isso, quero dizer que nós estamos investindo muito. 39% do nosso orçamento hoje é aplicado na área da saúde. E mais, o SUS repassava para a Diadema no ano de 2012 79 milhões. No ano de 2016 está passando 73 milhões de reais por ano. Ou seja, nós estamos tendo que fazer um esforço extra para manter a qualidade da saúde. Ok. Bom, ainda nessa rodada, agora o Lauro faz uma pergunta e a pergunta vai ser respondida pelo Wagner. Certo. Vamos lá. Pois não, por favor. Candidato, com a renovação da frota de ônibus, alcançamos 100% da adaptação aos portadores de deficiência. São 180 ônibus adaptados. Oferecemos ainda cerca de 1 milhão de passagens gratuitas a eles e a seus acompanhantes todos os anos. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. Essa é uma das ações em respeito ao direito de ir e vir dessas pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, eu não sei qual cidade que o candidato está vivendo, onde ele disse que está investindo 39% na saúde. Pode estar investindo, mas está investindo mal, porque a saúde está um caos e as pessoas estão morrendo no corredor do hospital. Você sabe o que eu estou falando, você não consegue marcar uma consulta. Lauro, em relação à questão do investimento no transporte, foi a Mob Brasil e a Benfica. Todos os ônibus têm sim elevador, mas nem todos os locais conseguem pegar aquele cadeirante, porque as calçadas não estão adaptadas. Os nossos abrigos de ônibus não existem. As nossas calçadas para o deficiente não existem. Nós temos quase 200 ônibus na linha e apenas 29 têm Wi-Fi.
Todos deveriam estar andando com ar-condicionado, que é a lei, existe lei para isso, tem que estar andando com ar-condicionado, se eu não me engano, é ali até do vereador Célio Boi. O senhor não faz com que as empresas cumpram a questão do cobrador. Nós vamos fazer com que o cobrador realmente atue. O motorista não pode dirigir e cobrar ao mesmo tempo. Não é dessa maneira que nós queremos que a cidade cresça. O senhor não exige que a garagem da Mob Brasil seja no município de Diadema para gerar mais receita. O senhor não exige que os ônibus sejam emplacados em Diadema para gerar mais receita do IPVA. Né? Os ônibus veio novos porque tem um contrato com as empresas. Não foi a prefeitura que gastou, nós temos que cobrar mais. Agora, o senhor poderia sim exigir que todos tivessem ar-condicionado, que todos tivessem Wi-Fi, que os elevadores de todos funcionassem, que nem todos funcionam. Se você pegar um cadeirante hoje, que o senhor reduziu, tirou lá da APAI o transporte gratuito, hoje o deficiente só pode andar 2 vezes por dia gratuitamente, ele não pode ir num cinema, ele não pode ir num teatro, ele também tem vida social. O senhor tem que fazer com que essas empresas tenham a responsabilidade social com o nosso município e elas hoje não têm. Infelizmente não tem. Um cadeirante hoje não é em todos os pontos e calçadas que ele pode entrar e subir no ônibus. Então, assim, infelizmente, o senhor não conhece a questão de um deficiente, de um cadeirante no nosso município. Bom, se quiser tomar um golinho de água, tudo bem? Continuar. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui mais uma vez que você está assistindo o 5º debate entre candidatos do segundo turno a prefeito da região da Grande São Paulo. Já acompanhou aqui na Record News e no nosso portal, que é o r7.com, o debate com os candidatos de Guarulhos, depois foi São Bernardo, Santo André, né? Tivemos também Jundiaí e hoje os nossos 2 convidados estão aqui gentilmente, um debate franco, aberto, democrático, para que você possa entender melhor o que cada um deles pensa a respeito da cidade de Diadema. Bom, vamos partir então agora para a 5ª rodada e o Vaguinho vai fazer a primeira pergunta para o Lauro responder. Candidato, nesse processo eleitoral, o senhor deu férias para mais de 10 secretários da prefeitura. E o senhor pediu licença de 90 dias. Hoje, a vice, Silvana Guarneri, assumiu através de uma liminar, porque está condenada por improbidade administrativa. Ou seja, ela recebeu 2 salários. O senhor acha certo que 10 secretários saiam de férias ao mesmo tempo e uma pessoa que está condenada possa assumir a nossa prefeitura? Obrigado, candidato, pela pergunta. Primeiro, quero esclarecer que a assessoria do candidato não informou de direito. Ônibus não paga IPVA porque é transporte coletivo. Então, isso não gera receita nenhuma para o município. E nós temos a garagem da Benfica, que é o contrato da Benfica, que diz que a garagem tem que ser na cidade, o da MOB não prerroga sobre isso. Outra coisa, quero dizer ao candidato também que nós estamos fazendo um trabalho e nós estamos investindo mais de 3 milhões em Bolsa Transporte dentro da nossa cidade para o deficiente ter o seu direito de ir e vir. E se o candidato não for informado pela assessoria dele também, a prefeitura repassa um subsídio, tanto para a PAI quanto para a Santa Casa, para que essas empresas façam o próprio transporte dessas crianças para ir e vir nos seus tratamentos. E nós aumentamos a per capita por cada criança que é atendida, tanto na PAI quanto na Santa Casa. E mais, fizemos 2 linhas de ônibus exclusivas para dentro da Santa Casa para os tratamentos de fisioterapia, onde fizemos a ampliação do tratamento fisioterápico na nossa cidade, tendo a fisioterapia infantil, a fisioterapia de baixa complexidade e a fisioterapia de oxigênio. Quero dizer também a vocês, meus amigos, é muito mais bonito o prefeito tirar licença sem remuneração, sem ganhar nada para fazer campanha, do que um candidato a prefeito da cidade que propõe 50% de reajuste no seu próprio salário, sair nas ruas e faltar, às vezes, né, nas questões de comissões dentro da Câmara e ir só na hora da sessão, votar sim ou não e rapidamente ir para as ruas pedir os votos. Então, a minha vice-prefeita, ela não está condenada, ela não tem liminar, o processo dela está em julgamento e ela está apta para assumir. Os secretários, é um direito deles tirar férias, eles deixaram este momento para tirar as férias e os secretários, se o candidato não for informado também pela assessoria, tem o secretário e tem lá o seu primeiro assistente. Todos os assistentes assumiram. A prefeitura não ficou desguarnecida em momento algum e todos os serviços ficaram funcionando de forma qualificada. E quero dizer que estou 90 dias licenciado sem remuneração. Okay. Lauro, agora a sua pergunta para o Vaguinho responder. Falar de economia solidária hoje, candidato, é uma moda. No entanto, foi um programa que abraçamos com muito carinho. Hoje a economia solidária de Diadema é referência nacional. Temos a cooperativa do churrasco, do milho, da tapioca, do Costure Bem, recuperações de sofá, entre outras cooperativas que fundamos na cidade. São pessoas que saíram da informalidade,
recebem treinamento constante e capacitação e estão produzindo mais e ganhando mais. Qual a importância desse projeto para a cidade? Primeiro temos que lembrar aqui que a Benfica tem sim a garagem no município, mas a MOB não tem. E o contrato não é da MOB, é da Antiga Imigrantes. E tem sim que estar na garagem de Diadema. Lembrando, os secretários tiraram férias sim. Né? Então são 10 pessoas que tiraram férias para fazer campanha com dinheiro público. Vamos colocar bem claro desta maneira. Quando você fala de economia solidária, né, tem alguns projetos que já veio de outro governo. Né? Mas, infelizmente, Lauro, nos últimos anos, nos últimos 3 anos e meio, nós perdemos 25% das indústrias da nossa cidade. Vou te dar um exemplo bem simples. Ali na Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 5 galpões foram embora nos últimos 6 meses. Para você ter uma ideia, Lauro, nós não estamos perdendo mais empresas para as cidades do interior. Nós estamos perdendo empresa para as cidades vizinhas. Por quê? Porque no seu primeiro ano de mandato, o senhor trouxe um secretário que não é da cidade. Um secretário ligado a pessoas de São Caetano, ligado a pessoas de São Bernardo. O senhor deu um cargo praticamente político. Não conversou com as empresas. Não conversou com as pessoas que realmente geram emprego para o nosso município. Talvez a economia solidária está aumentando porque estamos perdendo emprego nessa questão. Então nós temos que pensar e pensar bastante. Nós vamos fazer no Poupa Tempo um setor que vai atender o empresário e o comerciante de imediato. Nós temos que fazer um cadastro imobiliário para saber o que aquele galpão tem, qual que é o zoneamento daquele galpão, qual que é a metragem daquele galpão, saber qual o tipo de utilidade, que empresa pode ser montada ali. Nós temos que desburocratizar o atendimento, coisa que não está acontecendo no seu mandato. As empresas estão indo embora, nós temos mais de 1000 galpões vazios na nossa cidade. Será que é dessa maneira que o senhor quer administrar a cidade? Eu não posso pensar apenas na economia solidária, eu tenho que pensar na cidade como um todo. E, infelizmente, nos últimos 3 anos e meio, nós perdemos 25% das empresas da nossa cidade. Infelizmente, é uma má gestão que o senhor está fazendo. Bom, nós vamos passar agora para a 6ª rodada, que é a última rodada de perguntas e respostas, e depois vai ter aquela rodada final para que cada um possa concluir aqui o seu raciocínio. Bom, Vaguinho, você faz a primeira pergunta para o Lauro responder aqui na sexta rodada. Candidato, o senhor foi numa rádio comunitária em Diadema e o senhor deu uma entrevista dizendo que uma mãe tem 4, 5, 6 filhos e paga apenas um imposto e quer 4 ou 5 vagas de creche. O senhor fechou 5 creches no nosso município, né? E nós temos hoje mais de 4.000 crianças na fila de espera. O senhor pensa da mesma maneira que o senhor falou naquela entrevista, onde a mãe tem 4 ou 5 filhos e só pode ter uma vaga de creche? É dessa maneira que o senhor quer continuar administrando? Bom, primeiro, o candidato tem que ler um pouquinho mais dos cadernos econômicos e ver que nós estamos passando uma crise nacional econômica e que as montadoras, e Diadema é um polo do terceiro setor automobilístico, não estão produzindo e não estão vendendo. E as empresas não saíram de Diadema e foi para São Bernardo, porque nós fizemos sim um inventário, nós temos 1.200 indústrias na cidade, nós constantemente nos reunimos com essas indústrias na Ciesp, né, sempre conversando, remodelamos o plano diretor, fazendo um plano de próximo governo de incentivos de ramo de serviço na nossa cidade, que não tem um incentivo muito bom ainda na nossa cidade, mas nós já garantimos isso para a nossa cidade, porque nós estamos vivendo uma crise econômica no país, onde nós temos uma taxa de desemprego de quase 16%. Diadema, hoje, a nossa taxa está em 12%, né, através do último índice, e nós sabemos da dificuldade que hoje nós temos, mas nós estamos preparando esses jovens, inauguramos a FATEC junto com o governador, colocamos para funcionar o primeiro curso de cosmetologia, ampliamos a fundação. A mãe, ela tem direito a tantas vagas que ela quiser na creche. Quando eu me refiro a isso, é que uma mãe que tem apenas um filho e trabalha, às vezes ela não tem a mesma sorte de ter 5 vagas numa creche. Então nós precisamos colocar isso para as pessoas. E com a readequação da Lei de Diretriz Básica da Educação, nós criamos 13.500 novas matrículas para as crianças que não tinham apenas 1 hora de creche e hoje passaram a ter 8 horas. Temos o programa Cidade na Escola, que é referência agora nacional, e ganhamos o prêmio de melhor projeto educacional, que não é o prefeito quem está falando. Foi a instituição Itaú Unicef quem reconheceu a cidade de Diadema como o melhor projeto educacional, e está aí a nota do IDEB para quem quiser conferir a elevação que nós tivemos. Ok, agora então, Laura, você vai fazer a última pergunta para a última resposta do Vaguinho.
Candidato, o acordo de concessão do serviço de água e esgoto da Saned para a Sabesp trouxe à cidade benefícios como a quitação de uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o menor valor da tarifa de água em toda a região metropolitana, mantendo inclusive a tarifa social dos núcleos, a elevação de 15% de esgoto tratado para 65% de esgoto tratado na cidade e a manutenção do emprego de mais de 300 pais de família que foram absorvidos pela Sabesp. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Primeiro, você não respondeu à pergunta anterior. Eu não consigo enxergar como que você criou 13.500 vagas de creche. Eu não consigo enxergar. E olha que eu fui conselheiro tutelar, não consigo enxergar. Eu consigo enxergar que você fechou o adolescente aprendiz, você fechou o MOVA, o EJA já foi reduzido. Dessa maneira que eu consigo enxergar a cidade. Eu não consigo enxergar com 13.500 vagas. O senhor fechou o espaço solidário. O senhor fechou a creche presbiteriana. Tem mais de 3.000 crianças na fila de espera de creche. Como que o senhor criou 15.500 vagas de creche? Segundo, eu votei a lei. O senhor era vereador antes comigo, quando na gestão passada já havia sendo discutido essa questão. Eu acho que o senhor pecou em um detalhe. Apenas na questão do saneamento ambiental que colocou no contrato. O senhor fez esse recap aí de última hora e nós poderíamos investir esse dinheiro de uma maneira diferente. São 105 milhões que nós poderíamos realmente fazer com que a cidade pudesse crescer. Investir na saúde, investir na educação, pegar lá aquelas salas vazias do quarteirão da saúde, colocar realmente médico, colocar aparelho, colocar tomografia, mamografia. Hoje as mulheres da nossa cidade, para se fazer um exame de mamografia, demora de 6 meses a 1 ano. As nossas mulheres estão sendo mutiladas. Esse dinheiro, para ser colocado no asfalto, para saneamento, deveria e deve ser de responsabilidade da Saned. Quando o senhor fala em saneamento, a responsabilidade é da Saned e não apenas da Prefeitura. Esses 105 milhões deveriam ser aplicados realmente aonde precisa, na reforma das 60 escolas e creches municipais, na reforma dos 12 centros culturais, na reforma dos 6 ginásios que hoje estão abandonados. Para o senhor ter uma ideia, o ginásio João do Pulo nem vestiário tem. O Mané Garrincha, onde o senhor fala da questão da natação, dos aquáticos lá, a piscina está abandonada. O senhor não poderia pegar esses 105 milhões e colocar a cidade realmente para crescer, com educação de qualidade, com a reforma das escolas, com lousa digital? Isso que nós iríamos fazer se nós pegássemos esse montante desses 105 milhões. Infelizmente, o senhor não fez. Bom, nós então temos agora 1 minuto para que cada um possa concluir a sua participação aqui conosco, esse nosso debate. Eu vou começar com o Vaguinho. Vaguinho, primeiro quero agradecer mais uma vez a presença aqui e você tem 1 minuto para conversar com os seus eleitores. Eu quero agradecer você, quero agradecer a Record News, quero saudar aqui o candidato, quero agradecer as pessoas que estão nos vindo, espero ter colaborado e quero aqui pedir o seu voto. Quero pedir o seu voto no dia 30/10, que você vote 10, vote Vaguinho. Nós não vamos prometer nenhuma obra faraônica, nós não vamos prometer, como foi prometido, o adversário de reabrir o hospital infantil. Nós iremos reabrir o hospital infantil. Nós não vamos prometer de fazer um novo hospital enquanto a gente não colocar o hospital municipal realmente para funcionar, para atender você, cidadão, para atender você, cidadã, né, para dar dignidade. Iremos tirar a maternidade do 7º andar e levar para a Rua Oriente Monte com a Avenida Alda, para dar dignidade para a gestante. Por isso, pessoal, vamos pegar o que a cidade tem, as 20 unidades básicas de saúde, os hospitais, a UPA do Paineiras, o pronto-socorro do Eldorado e colocar para funcionar para você, cidadão. Por isso, no dia 30/10, vote Vaguinho, vote 10. Ok, obrigado. Lauro, eu queria agradecer também a sua presença aqui conosco, que você tivesse 1 minuto para conversar com os seus eleitores de Diadema. Obrigado, Heródoto. Obrigado, Heródoto. Obrigado, Record News, pela oportunidade. Obrigado, Vaguinho. Quero aqui dizer aos eleitores e eleitoras de Diadema que nós estamos no caminho certo da nossa cidade. Quero agradecer essa oportunidade e dizer que pegamos a prefeitura falida com 2,5 bilhões de reais de dívidas, quitamos 76% dessas dívidas, estamos organizando e planejando para agirmos de forma correta. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos apoiando, agradecer o meu vice-prefeito Márcio da Farmácia, agradecer o apoio de todos aqueles que aderiram à nossa campanha, a campanha do bem, a campanha da família, a campanha da verdade. Dizer a vocês que nós sonhamos com muito mais e nas ruas aprendemos a ouvir as pessoas para fazer governo. Então é assim que vai ser o nosso segundo governo, ouvindo você com muito carinho e muito respeito e mostrando que se faz muito com tão pouco, gerindo e tendo a gestão do dinheiro público, de forma responsável, como estamos fazendo nesses 3 anos e meio de governo. Então, é dessa forma que queremos continuar governando Diadema. Para isso, peço seu voto 43, prefeito Lauro Michels.
Lauro, obrigado então. Bom, esse é o nosso quinto debate de 5 grandes cidades, importantes cidades da região metropolitana de São Paulo, que está tendo o seu segundo turno, e nós trouxemos aqui para que você conhecesse um pouco melhor o programa de governo e o que pensam os candidatos a respeito da sua cidade. Muito obrigado pela sua participação, sua audiência. Esperamos ter dado uma contribuição cidadã, que é um dos objetivos nossos aqui da Record News e do nosso portal R7. Até a próxima.